Vamos retomar nossos lugares, continuar agora com o sermão da Palavra de Deus. Gostaria de convidar a igreja que abrisse suas Bíblias, abrisse a Bíblia, 2 Pedro 3,18. Temos falado sobre crescimento e discipulado. Cada sermão de domingo, um texto bíblico que trata deste assunto. O texto de hoje está em 2 Pedro, versículo 18, capítulo 3, versículo 18. Amém? Encontramos. Você tem a mesma tradução que a minha? Leia junto comigo. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De novo. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até aí tá bom, irmãos. Vamos orar. Querido Deus, mais uma vez na tua presença te agradecemos pelo privilégio de termos em mãos a tradução da sua santa palavra. Obrigado, Deus, que podemos lê-la em nossa própria língua. Obrigado, Deus, porque temos traduções confiáveis, seguras, Deus. Obrigado, querido Deus, por esse privilégio. Usa, Deus, a tua palavra nessa noite, mais uma vez, para trabalhar em nossos corações, poderosamente, Pai. O Senhor que é Deus soberano, inclina, Pai, os nossos corações. Move, Deus, as barreiras. Quebra, Deus, as durezas, Senhor. Conforta, Deus. Tudo que está caindo, Deus, se machucando, quebrantando nesse momento nos nossos corações, querido Deus. Todas as feridas, Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o crescimento espiritual do cristão. Tenho falado sobre isso já há alguns domingos. O apóstolo Pedro, aqui bem no final da sua segunda carta, no capítulo 3, ele começa esse versículo 18 dizendo: antes crescei. Antes crescei. Se ele começa com essa palavra, antes, é porque ele vai aqui contradizer o que foi dito antes, certo? O que foi dito antes está no versículo 17: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Olha, tomem cuidado, para que vocês não sejam arrastados pelos erros, os falsos ensinos. E aí ele fala: antes crescei. Portanto, meus irmãos, a intenção do apóstolo Pedro é que os crentes não caiam, para que os cristãos, os servos de Deus, eles não fraquejem na fé, ou regridam na fé, na firmeza de suas vidas espirituais. Mas a intenção de Pedro e a intenção do Senhor é para que cada crente cresça. De acordo com Pedro, um ensino equivocado das Escrituras, ou até mesmo a rejeição das Escrituras, da verdade bíblica, acaba arrastando as pessoas para longe dos caminhos do Senhor. Prestaram atenção nisso? O versículo 17 deixa isso claro. O versículo 17 disse: olha, amados, vocês estão prevenidos de antemão.
Tomem cuidado, acautelai-vos, para que não suceda que vocês sejam arrastados pelos erros desses insubordinados. E esses insubordinados eram falsos profetas, falsos mestres, que estavam ensinando coisas erradas. Cuidado com o que você escuta. Cuidado com o que você escuta no rádio, na TV. Algum estudo bíblico, algum ensino bíblico. Toma muito cuidado, irmãos. Porque tem muita gente por aí querendo arrastar as pessoas para o caminho errado. Tomem cuidado. Teologia é algo importante. É algo sério. Eu já disse aqui e vou repetir. Muitas pessoas dizem, não, teologia não é importante. Não é importante amar o próximo. Teologia é importante sim. Porque uma teologia errada leva as pessoas para o caminho errado. Leva as pessoas a cair, a regredir, a sair do caminho que ela está seguindo, o caminho correto, o caminho da palavra de Deus. E essa não é a vontade de Deus. Essa não é a orientação de Pedro. Pedro diz, antes, crescei. Cresçam. Então Pedro chama a igreja para se dirigir no caminho oposto. Não caiam, mas cresçam, não regridam, mas continuem firmes, olhando para o autor e consumador da fé, Jesus. Pedro então destaca duas áreas em que devemos crescer. Primeira área, antes crescei na graça. Devemos crescer na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, graça não é algo que se deve ao pecador, mas é algo que ele recebe sem merecer. Presta atenção nisso. Graça não é algo que Deus deve a qualquer um de nós. Ele não é obrigado a derramar graça sobre ninguém. Graça é algo que o pecador recebe sem merecer. Graça, eu já disse essa frase aqui há algum tempo atrás, é o rebaixar-se de Deus e o estender de sua mão das alturas de sua majestade, para tocar o insignificante e a miséria, que somos nós. Eu vou ler de novo, olha só. Graça é o rebaixar-se de Deus e o estender de sua mão das alturas de sua majestade, para tocar o insignificante e a miséria, que somos nós. Isso é graça. Isso é graça. Se graça é um presente que eu não mereço, um favor que eu não mereço, como Pedro me desafia a crescer na graça? Se a graça é algo que eu não mereço, como que eu vou trabalhar para crescer na graça? Como eu posso ser cheio da graça de Deus? Como eu posso me fortalecer na graça de Deus, como Paulo falou a Timóteo? Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Se graça não é um trabalho, é uma coisa que eu ganho sem merecer, como que eu vou fazer isso então? Como é esse desafio de crescer na graça? O próprio Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 5, diz o seguinte: rogo, eu vou ler o versículo todo, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outrossim no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede sua graça. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede sua graça. Presta atenção em outro versículo da palavra de Deus, agora em Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente
junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4,16. Para crescermos na graça, irmãos, precisamos, antes de mais nada, receber a graça salvadora de Jesus. Presta atenção que eu estou fazendo diferença entre dois tipos de graça. Graça que salva e graça que santifica. Para você crescer na graça que santifica, você primeiro precisa receber a graça salvadora de Jesus. Porque como que você vai crescer na fé se você ainda não nasceu de novo? Então, primeiro, é preciso nascer de novo, pela graça. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Você já recebeu a graça salvadora? Você já nasceu de novo? Você já reconheceu os seus pecados no Senhor, para o Senhor? O Senhor, a minha vida está aqui, cheia de pecados, cheia de pecado. Eu preciso do perdão desses pecados, como aquele carcereiro, lá em Atos 16. O que eu preciso para ser salvo? Crer no Senhor Jesus. Morreu na cruz para pagar os seus pecados, os meus pecados, os pecados de todo aquele que nele crê. Beleza? Uma vez que você recebe a graça salvadora de Jesus, os dois versículos que nós citamos aqui anteriormente, 1 Pedro 5,5 e Hebreus 4,16, eles nos ensinam a crescer na graça do Senhor Jesus. Crescer na graça. Para crescermos na graça, precisamos nos humilhar diante do trono de Deus, do trono de sua graça. O versículo 1 Pedro 5,5 diz que Deus resiste aos soberbos, mas concede aos humildes a sua graça. Precisamos nos humilhar. Como é que eu vou crescer na graça se eu sou uma pessoa arrogante? Se eu sou uma pessoa orgulhosa? Se eu sou uma pessoa que não dobra a minha cerviz? Que não reconheça os meus pecados? Que não reconheça a minha dureza de coração, irmãos? É preciso quebrantar-nos diante de Deus. Senhor, eu sou duro mesmo. Eu sou dura, Senhor. Eu preciso da graça do Senhor transformando a minha vida, quebrando a dureza do meu coração. Abre o seu coração para eles. Para Ele, meu irmão, minha irmã. Humilhe-se diante do trono de Deus, diz Hebreus 4,16, para que a gente se achegue com fé, confiadamente, junto ao trono de graça, para recebermos misericórdia e acharmos graça. É preciso humildade, é preciso nos colocarmos diante de Deus, sem nada para oferecer para Deus, porque tudo que podemos oferecer para Deus não tem valor para a salvação. Não temos mérito para falar, Deus, eu sou bom mesmo, olha o tanto que eu sou bom. Porque não somos, hein? Não somos, irmãos. Essa é a primeira área, crescer na graça. Mas Pedro fala, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Crescer no conhecimento não é apenas algo teórico, não é apenas algo técnico ou teológico. Muitas pessoas sabem muito sobre a Bíblia, são mestres no saber, mas não conhecem a Jesus. Lembra que Jesus falou para os fariseus, lá em Mateus 7? Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, né? Em teu nome eu expeli demônios, fiz muitos sinais. Jesus vai dizer, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Olha, conhecimento de Jesus não é, irmãos, teoria, não é ter informações bíblicas. Conhecimento de Jesus é ter relacionamento,
uma experiência com Jesus, de conhecê-lo, de conviver com Ele, de obedecê-lo, de amá-lo, de ter prazer na presença dEle, de viver para a glória dEle. Cada dia um pouquinho mais. E você vai crescendo. Cada dia, cada mês, cada ano que passa, você vai se humilhando na presença de Deus. E você vai conhecendo um pouquinho mais de Deus. E Deus vai transformando a sua vida. Deus vai transformando aquelas áreas duras do seu coração. E você consegue vencer pecados, porque Deus está trabalhando na sua vida. E você está conhecendo a Jesus, o Senhor e o Salvador Jesus, cada vez um pouco mais. Alguns versículos para apoiar essa ideia. João 17,3 diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo. Jesus que falou esse versículo, certo? Por isso que eu estou apontando assim. Jesus falou: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vida eterna é conhecer a Deus, é conhecer o Pai, conhecer o Filho, é relacionar-se com Ele. Ainda outro versículo, em João 10,14. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Lá em João 10 diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Que brilhante. Isso é conhecer a Deus. Isso é crescer no conhecimento de Jesus. Não é apenas informação. Informação é importante. É importante estudar a Bíblia. Fundamental. Mas não é apenas isso. Para crescermos no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, precisamos sim saber o que Ele espera de nós. Quando você arruma um namorado ou um namorado, né? Você quer saber o que aquela pessoa gosta, os seus interesses, né? Para que você possa agradar aquela pessoa, né? O que ela gosta de comer, né? O que ela gosta de fazer, o que ele gosta. E aí você vai tentando agradar aquela pessoa à medida que você entende o que ela gosta, o que ela prefere. Conhecer a Deus tem algo de semelhante com isso, né? Porque você precisa saber o que Ele quer de você. E aí você vai saber isso através da palavra de Deus. Não é? Lá em João 5,39 diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. As Escrituras falam sobre Jesus, sobre a vontade de Deus. E a gente precisa ler a palavra, precisa estudar a palavra, precisa memorizar, meditar na palavra. É nosso dever. Agora, crescer no conhecimento vai além disso. Vai além de saber o que Ele espera de nós. Crescer no conhecimento é experimentar Jesus diariamente. É relacionar-se com Jesus. É conviver com Ele, é amá-lo, é servi-lo. Lá em Oséias 6,3, já preguei aqui esse ano, esse texto. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Cada dia um pouco mais. Irmãos, o ensino equivocado das Escrituras, ou até mesmo a rejeição das Escrituras, das verdades bíblicas, podem arrastar você para longe desse caminho aqui. Esse caminho que você está seguindo aqui hoje. Você está vindo ouvir a palavra de Deus. Um ensino errado pode te levar para longe desse caminho aqui. Então eu quero te desafiar hoje a ir no caminho oposto ao desses falsos ensinos. Eu quero te desafiar a crescer, como Pedro escreveu para nós. Antes crescei. Cresçam. Cresçam na graça do Senhor Jesus Cristo. Olha, eu quero convidar o conjunto para vir à frente. Daqui a pouquinho nós vamos encerrar. Nós vamos cantar uma música que fala sobre isso, tá? Cresçam na graça que está no Senhor Jesus. Você já se entregou para o Senhor Jesus? Não é? Eu quero te desafiar a receber a graça salvadora de Jesus. Tá? Se você já fez isso, eu quero te desafiar a crescer, a se humilhar na presença de Deus. Olha,
A Bíblia fala, Deus resiste aos soberbos. Deus não se agrada de um homem orgulhoso, de uma mulher orgulhosa, de um coração endurecido. Né? Lá em Salmo, fala que Deus se agrada de um coração contrito e quebrantado. Né? É isso que Ele quer de mim, é isso que Ele quer de você. Humilhe-se na presença do Senhor. E lá em Tiago fala, e Ele, humilhai-vos na presença de Deus, e Ele te exaltará. Né? Cresça no conhecimento do Senhor Jesus. Saiba o que Ele espera de você. Estude a palavra de Deus. Olha, nós temos estudado a palavra de Deus aqui cada domingo, uma sequência. Hoje foi Atos 16. Domingo que vem, se Deus permitir, Atos 17. Estude Atos 17 essa semana. Mas estude para valer. Não faz só aquela leiturinha assim. Não, vai fundo. Eu gostei, viu, David? Glória a Deus pela sua vida essa semana, irmão. Acho que foi na semana passada, aliás, né? Que ele me perguntou, mas vem cá, Rodrigo, que é esse negócio aqui desse versículo 10 aqui, de Atos? Por que tá nesse, por que mudou? Ele percebeu e ele leu, ele procurou estudar. Continua, irmão. Continuem estudando, irmãos, a palavra de Deus. Precisamos estudar a palavra de Deus. Eu tenho alguns parceiros aqui de estudo. Né? São gente boa. E eu quero que esses parceiros cresçam. Eu quero ver isso multiplicando, porque Deus quer isso para nós. Né? Saiba o que Ele espera de você. Mas não pense que só conhecimento é suficiente. Porque a maioria das pessoas que são assíduos à igreja conhece bastante sobre a Bíblia. Mas isso não é suficiente. Sabe? Às vezes as pessoas se enganam. Porque conhecem muito sobre a Bíblia. Mas não conhecem muito a Deus. Talvez nem conhecem a Deus de verdade. Não se engane. Não se satisfaça com o conhecimento teórico que você tem. Dobre seu joelho. Cada dia diante do Deus Todo-Poderoso, diante do trono de graça. Querido Deus, obrigado pela sua santa palavra. Obrigado porque o Senhor reina, o Senhor governa, o Senhor é soberano. Obrigado porque a tua palavra cumpre os teus propósitos eternos, Pai. Minha oração é que corações sejam tocados aqui nessa noite, Pai, para receberem a graça salvadora de Jesus. Querido Deus, minha oração é que o teu Espírito possa incomodar, possa mover, Pai, possa vencer a resistência de corações aqui nessa noite, Pai, e convertê-los ao Senhor. Minha oração também, querido Deus, é para que o Senhor possa nos dar a graça de crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor nos faça mais humildes, Deus, cada dia, para desfrutarmos desse crescimento, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.